Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Estamos agora no penúltimo capítulo do Evangelho de João. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Vamos iniciar. Bom, João, o capítulo é de versículo 20. Vamos, desculpe, ler os versículos de 1 a 3. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Aqui percebemos que é madrugada. Pelo menos nessa versão não entra em detalhes sobre a hora. Mas era à noite, era escuro, tá bom? E na época, só lembrando aos irmãos, que o pôr do sol não era, desculpa, a viração do dia, ela não era meia-noite. Isso foi os gregos, os romanos que vieram depois, com o calendário gregoriano. Antigamente, a ideia de dia e noite era lunar, tá bom? O dia acabava e iniciava no pôr do sol, pôr do sol. Tá? Só explicando melhor. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Percebemos aqui que até mesmo Maria Madalena não acreditava na ressurreição de Jesus. Mesmo Jesus sendo, sendo usado por Deus, fazendo os milagres, fazendo grandes maravilhas, eles não acreditavam, né? Pelo menos interessante. Então Pedro saiu contra o discípulo e foram ao sepulcro. É interessante que João ele nunca fala dele mesmo. E eu, João. Não. João sempre se refere a terceiro, o outro discípulo, a quem Jesus mais amava. Então, quando João queria falar dele mesmo, ele sempre se utilizava de terceira pessoa. Quando Paulo queria falar dele mesmo em alguns momentos, Paulo se utilizava de terceira pessoa. E quando Jesus queria falar dele mesmo em alguns momentos, ele também se utilizava de terceira pessoa. Infelizmente, muitos não entendem, nunca aprenderam isso, né? Ou entendem isso. Versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. É interessante, né, que aqui a Bíblia não menciona muito sobre Pedro, mas sobre João. Quando ele, ao entrar, ele acreditou, né, como diz esse 9, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então ele creu que Jesus ressuscitou, mas eles não sabiam o porquê disso. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Rapaz, se eu visse um anjo, eu não ficaria tão calmo, não. Não é que eu apronto, mas não deve ser uma visão. Não sei nem como é um anjo, né? Não é muito comum te ver um anjo, não. Por isso que toda vez que um anjo vai falar com alguém, ele fala, a maioria deles, né? Não temas. É interessante. Versículo 13. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu senhor e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseres, e eu levarei. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabônio, que quer dizer mestre. 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O versículo 17 tem algo interessante. Aqui a Bíblia mais uma vez demonstra quem é Jesus. Jesus fala que o pai dele é pai dos discípulos, que o Deus dos discípulos é Deus dele. Isso aqui muita gente não toca nem no assunto. Jesus na Bíblia não é chamado de Deus.
Tem ali um erro de tradução do grego, né? Uma interpretação equivocada, certo? Não tem. Então, como é que Jesus, sendo um Deus, vai dizer que ele tem outro Deus? Um Deus servindo um Deus? Que confusão é essa? Então, as pessoas têm que entender melhor o que está escrito, tá? Então, aqui, mais uma vez, a Bíblia demonstra que Jesus não é Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui não diz exatamente se Jesus atravessou a porta, Jesus atravessou a parede, né, ou simplesmente apareceu diante deles, né? A Bíblia não especifica. E, pelo menos essa é a tradução. Versículo 20. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Porque o Pai enviou Jesus e, da mesma maneira, ele nos envia. É muito interessante essa simbologia. E antes de iniciarmos com a nossa leitura, tem muito cristão que não entende isso. Tá aí em qualquer lugar do planeta Terra, dando mau testemunho, fazendo o que não deve, falando o que não deve, e esquece que ele foi enviado para ser assim como Jesus foi, né? Versículo 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles os retiverem lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Aqui o versículo 23 é interessante, né? Aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados. É interessante. O que significa isso? Mateus 5, né? Mateus 6, para ser mais preciso, fala sobre o 16, 17, fala sobre como devemos perdoar. Nós temos que perdoar. O Pai só me perdoa se eu perdoar. Muito cristão vai perder a salvação porque não perdoa. Eu não estou dizendo aqui que é fácil perdoar. Você que está assistindo talvez esse vídeo, vendo esse estudo, eu não sei do que você passou, se você tem uma mágoa, se você tem uma ferida, eu não sei. Eu não sei. Mas todos nós já passamos por isso. Eu também já passei. Para você ter uma ideia, os irmãos, abrindo o coração para vocês, me fizeram tanto mal que eu demorei 3 anos para conseguir perdoar. 3 anos. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano que preciso e dependo de Deus em Cristo. E hoje, graças a Deus, eu estou renovado. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil. Tá bom? E o versículo diz: quando Jesus apareceu, Tomé não estava junto. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei, né? Percebemos que Tomé era um cara meio cético, né? Meio complicado. Só acredito vendo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Nesse momento aqui, a Bíblia descreve, nessa tradução, Jesus apareceu no meio deles mesmo. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Percebemos aqui que quando Tomé falou aquilo, Jesus não estava presente. Ele não estava. Mas não esqueça que Jesus disse várias vezes no Evangelho de João: Tudo o que eu falo, eu tenho falado porque o Pai me tem dito. Porque tudo é o Pai. O Pai tem dito para Jesus. Tudo que Jesus fala, o Pai disse. Tudo que eu faço, o Pai faz por mim. O Pai me usa para fazer. Não esqueçam desse detalhe para o próximo versículo. João 20, 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. É por isso, quando a pessoa pega um versículo isolado, ela começa a entender o que não deve. Eu coloquei até o grego aqui para explicar para os irmãos um pouco do grego. Eu não sou um expert em grego, mas pelo meu pouco conhecimento, pelo que eu estudei, né, aprendi um pouco. Quando Tomé fala isso, o que ele está dizendo? Ah, está aqui, ó.
como muita gente me fala. A Bíblia dizendo que Jesus é Deus. Não. Você pode ver que no grego eu coloquei de vermelho o artigo o, né? E em amarelo a palavra theos. O que que acontece? No grego, quando a palavra theos vem acompanhando na frente o artigo, ele não está chamando a pessoa ou ser de Deus. Assim como acontece em João capítulo 1. E o verbo era Deus. Tem esse artigo na frente. Se não tivesse esse artigo, Jesus realmente a Bíblia dizia que era Deus. Mas como ele tem esse artigo, o que ele diz? Que Jesus tem características divinas. Jesus nesse momento é um ser divino. Ele é como se fosse como é que eu vou dizer? Um ser enviado de Deus. Um ser com autoridade. Um ser que representasse a Deus. Por isso que tem esse O na frente da palavra Theos. Tá? E eu peguei aqui agora a tradução. Dito do único e verdadeiro Deus, refere-se às coisas de Deus, seus conselhos, interesses, obrigações para com ele. Segundo, tudo que, em qualquer aspecto, assemelha-se a Deus ou é parecido com ele de alguma forma. Representante ou vice-regente de Deus, de magistrado e juízes. Por isso que Apocalipse fala que Jesus Cristo, em algumas versões, é o representante da criação de Deus. Então, quando Tomé fala meu Senhor e meu Deus, né? Tomé não está chamando Jesus de Deus por causa daquele artigo na frente. Se não tivesse o artigo, ele estaria correto. Jesus é Deus. Mas como tem um artigo, ele está dizendo das características. Você é um enviado de Deus, você representa a Deus, né? Nesse sentido. Agora vamos pegar a Bíblia e confirmar isso. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Versículo 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora, olha o 31, que confirma o que eu estou falando. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só como João termina o capítulo 20. Que Jesus é o Filho de Deus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo, irmãos. Eles receberam no dia de Pentecoste, que é uma festa, né? Um período depois da Páscoa, né? Que seriam aproximadamente 50 dias, né? Penta é 50, Penta 5, 50. 50 dias depois da Páscoa, que é a festa do recebimento da lei, ou da colheita, né? O que acontece? Se Jesus fosse Deus, como muitas pessoas alegam e entendem erroneamente o texto, João tinha colocado aqui que Jesus é o Cristo, o Deus Filho. É isso que temos que entender. Um versículo isolado de uma interpretação equivocada, de uma tradução que está faltando um ponto, não podemos levantar nenhuma ideia bíblica sobre o assunto. Não, mas a filosofia é do demônio. Não posso misturar conhecimento humano com as coisas espirituais. É isso que muitas pessoas estão esquecendo. Por isso que tem um monte de igreja aí abrindo toda a esquina. Eu não estou nem falando mérito que gente que abre só por causa do dinheiro. Não estou nem entrando nesse mérito. Não estou nem entrando. Mas eu estou falando de interpretação bíblica, do texto no texto mesmo. É isso que temos que entender. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não se inclui como Deus. E Paulo fala em 1 Coríntios 8:6. Para nós há um só Deus, o Pai. Então não podemos pegar um versículo e achar que isso é a ideia toda. Eu dei mais dois exemplos, duas testemunhas. Vamos abrir Apocalipse? O trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro. O servo de Deus e do Cordeiro. Em nenhum momento Apocalipse chama Jesus de Deus. Ele sempre coloca Jesus como se fosse assim no patamar divino. Como representante, ele coloca. Apocalipse coloca. Mas chamar Jesus de Deus, não. Para você ter uma ideia, irmãos, já estamos a encerrar. O nome Altíssimo, Jesus nunca recebeu. O Pai é Elohim porque tem autoridade. Por isso Jesus fala: todo poder e autoridade me foram dados nos céus e na terra. Jesus é Elohim. O Pai é Rei dos Reis. Jesus é Rei dos Reis. O Pai é Senhor dos Senhores.
Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é o governante da criação de Deus. O Pai não tem esse nome. O Pai é o soberano de todas as coisas. Altíssimo, Jesus não recebe esse nome. Então temos que entender melhor a Escritura para compreender o que está escrito. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.